Boa noite. Estamos aqui para mais um Journal Club. Para quem nunca veio ou para quem vai assistir essa reunião depois, esse é um projeto do SciPol Research Group, que é um grupo de pesquisa que tem como linha de pesquisa a epidemiologia, a prevenção e ciência da implementação na área de esporte e de atividade física. A ideia aqui é que a gente discuta, né? Então, para estimular o consumo e a produção de ciência, então a gente sempre discute algum texto científico, usa como base, e aí, enfim, para onde for essa discussão, a gente vai junto, né? E a gente tem intercalado um artigo com um livro. Agora a gente está lendo The Book of Why, e hoje é um dia que a gente vai discutir um artigo. A gente tem trabalhado no tema da natação. Hoje a gente escolheu uma revisão sistemática para falar sobre a efetividade de programas de prevenção de lesão em atletas overhead. E aí, né, os nadadores estão nessa população. A gente vai falar um pouco mais, né, da escolha aí do artigo, mas a gente já viu em reuniões passadas. Quem perdeu as reuniões passadas, elas ficam gravadas no nosso canal do YouTube, e a gente foi traçando, né, da epidemiologia, a etiologia, para chegar nos programas de prevenção. Então, a gente já viu que lesões em ombro são muito prevalentes nessa população, então a gente trouxe um pouquinho sobre programa de prevenção nas lesões de ombro. Hoje quem modera a nossa reunião é a Pamela, e fiquem todos à vontade para abrir o microfone, fazer pergunta, dar opinião, e boa reunião para todo mundo. Boa noite, galera. Hoje só temos aqui membros do grupo, então deixa o microfone aberto aí e vamos se conversando aí. Então, hoje a gente vai falar, vou até compartilhar aqui, eu tentei fazer uma coisinha similar ao que eu fiz da outra vez, né, para ter alguns pontos onde a gente coloca um slide só para visualizar algum ponto ou outro, tá? Então, vou botar aqui. Vocês estão vendo minha tela? Beleza? Aqui a carinha do estudo, né? Então, é uma revisão sistemática, foi publicada na Physical Therapy Sport, é uma revista aí bastante conhecida, onde a gente publica muito, né, na área esportiva e fisioterapia. Foi publicado esse artigo em 2021, e o fator de impacto dessa revista nesse ano, de 2023, né, que saiu de 2022, foi de 2,4. Né? Então, um bom fator de impacto aí, né? Tá na média das revistas, uma outra é muito mais que isso, mas é uma boa revista. Então, como sempre, eu vou tentar trazer aqui e ver o que vocês falam sobre o que vocês acharam bacana da introdução, que vocês concordaram, não concordaram, pontos interessantes, linkando também com o que a gente já vem discutindo das outras reuniões, né? Eu acho que a gente tem conseguido linkar bem, né, algumas coisas para ir concluindo e agregando conhecimento das reuniões prévias. Então, me contem aqui o que vocês acharam, se tem algum ponto que vocês discordaram. A gente lembra que a gente não está batendo no artigo, mas é aprender com ele, mas também ver pontos assim, poxa, a gente podia ter, se fosse um artigo agora, né, colocando esse ponto de vista, eu escrevendo agora, o que talvez eu traria de informação interessante, né, para o leitor, né, o que eu senti falta, né? O que eu somaria para isso. Então, lembrando que a gente não está criticando o artigo aqui, a gente está tentando aprender através dele. Então, quem quiser ir abrir o microfone, compartilhar. Se ninguém falar, eu vou indo aqui. Eu vou então, pô, eu falo. Bora! Eu acho que uma coisa interessante desse tema, né? Esse é um tema que eu gosto bastante, eu trabalho bastante com tenista. Às vezes a gente monta aula, né, de atleta arremessador para falar, enfim, de prevenção, do tratamento das lesões. O que mais chama atenção aqui, tem um dos dados que chama atenção, que eu não tinha esse dado, né? Que ele fala que para os atletas de beisebol, muitos deles, quando sofrem a lesão de ombro, quase metade deles não retornam na mesma temporada, né? Isso é um grande problema, né? E depois, quando retornam, um terço quase tem recidiva.
Então, esse é um dado bem significativo. É claro que é de um esporte específico, e era até esse ponto que eu ia trazer, que quando a gente fala de atletas overhead, se a gente pegar a revisão sistemática, muitas vezes, essa não foi o caso dessa, mas muitas vezes a grande maioria dos estudos que é incluído são estudos que falam especificamente dos atletas de beisebol, né, que é um esporte muito forte, principalmente nos Estados Unidos. E os outros esportes ficam subrepresentados. Então, esse é um ponto que eu levantei. E a outra que a gente já sabe, né? Que muitos dos programas preventivos eles são direcionados para as lesões de membros inferiores. Não tem quase nada de membro superior na literatura. Então, acho que essa revisão é legal nesse sentido. Eu achei, você trouxe essa parte dos membros inferiores, eu achei interessante, em certo ponto, eles trazerem, né, esse contraponto de membro superior para membro inferior. Eu não esperava, quando eu estava lendo, eu não esperava ver, né, isso, essa comparação, que geralmente o que a gente faz é talvez levar para alguma outra articulação, né, ou talvez não trazer sobre overhead especificadamente, mas trazer algum outro ponto sobre o membro superior ainda, né? E aí ele trouxe vários pontos, né, sobre programas de prevenção, né, no membro inferior. De fato, geralmente são um pouco mais prevalentes, né, um pouco mais severas e tal. Então, de fato, é mais estudada. Ou talvez os esportes tenham, sei lá, um interesse maior, né, em pesquisa sobre esse lado. Né? Então, ele fala, né, da taxa de lesão em atletas overhead, varia ali entre 18, né, no ombro, entre 18 e 61%. Fala também da Associação, né, Nacional de Atletas, né, que a gente já mencionou no artigo anterior, né, também, que é uma força-tarefa ali americana que eles têm para coletar dados, né, então é bem bacana que são atletas de ensino médio e ali, universitários, isso é bem legal. A gente até comentou que podia ter alguma iniciativa desse tipo, né, aqui no Brasil. Ele falou também aqui que né, em atletas overhead, né, o local de maior risco, né, de lesão, então ele fala um pouquinho sobre o risco, que também a gente já havia falado no artigo anterior, né, e aí ele fala, né, da perda de tempo, né, principais fatores aí, e tem um impacto na performance, então o cara fica sem jogar, e quando ele volta, geralmente ele não volta no mesmo nível que ele estava jogando anteriormente. E também é uma das questões aí que o Luiz já falou, que geralmente os caras voltam, mas aí tem uma relesão, quando volta é cerca de 53%. Então, assim, é bem significativo. Isso no beisebol, né, ele traz. Bom, então ele fala, né, de fatores ali de risco modificáveis, né, que são os que a gente ali pode intervir de alguma maneira, né, lembrando que os outros são importantes para você ter uma noção ali se seu paciente encaixa ou não, mas os modificáveis são aqueles que de fato o fisioterapeuta poderia ou deveria intervir, né, então ele fala da força de rotação externa e da amplitude de movimento de rotação interna, né, e aí ele vai para os objetivos dele, que é fazer a revisão da literatura, né, sobre programas existentes de prevenção na população de ombro, de atletas overhead. Então, ele não especifica para natação, né, que é o nosso objeto aqui de estudo do Journal Club nessa última fase, mas a gente já viu que é bastante prevalente problemas no ombro em atletas de natação. Então, ali só setando o que a gente falou. Então, a gente vai ali para os métodos, então ele quer ver se existe programa eficaz aí, fazer um compilado de programas de exercício para prevenir lesão. E aí, sobre o método, de novo, levo para vocês, se tem algum ponto, o que vocês acharam, se eles fez um check lá daqueles pontinhos, meio que para a gente aumentar a confiabilidade ali, né, como ele foi delineando e tal, se tem algum registro prévio para a gente saber o que ele fez ou não. Bom, eu vou falar dessa vez. Agora que, né, a gente já discutiu tantas revisões assim, então tá ficando cada vez mais claro, acho que também esse é o objetivo, né, do Journal Club, como vai treinando, assim, a leitura, tô achando interessante, e achei que foi tudo bem, assim, eles foram bem rigorosos, né, então alguns pontos que a gente tem falado. Primeiro, eu achei legal que eles colocaram pela primeira vez sobre o prisma, né, eles colocaram que é um guia de condução, mas de como reportar também, né? Várias revisões que a gente leu, eles colocavam o prisma e meio que não dá para entender exatamente que é um jeito de reportar, mas sim
tipo um guia de condução, né? E não é exatamente isso. E que mais? Daí eles colocaram o acrômio lá, o Picos, né? Então também ajuda a gente a entender o caminho, assim. E aí usaram mais de 2 bancos de dados, né? Usaram o Peraí, vou Sinal. te interromper, vou dar uma de Luiz Espanhol aqui. Uhum, bora. Então, beleza, você falou do Pico, e agora sendo uma blogueira, né, aqui, me conta então o que que é Pico pra gente fazer um corte lá pro Instagram, pô. Boa. Bom, o Pico é utilizado para facilitar a nossa estratégia de busca. Então, a gente usa deixa eu olhar aqui como eles colocaram exatamente, né? Então, a população, que no caso são atletas overhead, a intervenção, eles colocaram como programas de prevenção em lesão de ombro. Aí sempre tem que ter um comparador, o C, então, de comparador, eles colocaram grupo controle e os desfechos, outcome, né, no caso, é, que eles colocaram como taxa de incidência e aquela exposição, né? Athletic exposure. O que foi bem legal, então já fazendo uma entrada aqui, porque a gente sempre discute como é difícil comparar os estudos que colocam desfechos muito diferentes, né? E aí, nessa coisa da taxa de lesão, a gente discutiu já em outras reuniões como cada um coloca o que quiser, né? Então, sei lá, horas ou jogos ou, enfim, vários desfechos diferentes e aí é muito difícil de comparar. E por último, o desenho de estudo, que no caso eles limitaram a estudos randomizados e estudos de coorte prospectivos. Então, que são, na verdade, os melhores estudos, desenhos de estudo para saber o que eles queriam saber, responder essa pergunta, né? Que é ver se diminuiu ou não o número de lesão após o programa de reabilitação. Boa. Comprido para o corte, alguém vai ter que resumir. E às vezes a gente tem o T também, né? O Picot, que é time point, que aí a gente pode ver se a gente quer saber a curto prazo, médio ou longo prazo, né? Também a gente pode adicionar isso nesse pico aí, nesse acrônimo. Tem mais algum ponto aí dos métodos que achou interessante? Vamos seguindo. Achei também que eles falam do registro, né? Próspero. Então, eles fizeram, de fato, ali planejar essa revisão, então você tem como acessar isso, saber o que eles planejaram, o que de fato eles fizeram, para ver se essas informações batem, né? Podemos seguir? Tem um ponto, o único ponto que eu anotei aqui foi a questão acho que o primeiro ponto, né? Do desenho de estudo, que a gente sempre fala, né? Para avaliar a efetividade das intervenções, o melhor desenho seria os ensaios controlados e aleatorizados. E aqui, nesse caso, ele colocou também os coortes prospectivos, que tem um único problema, porque a gente muitas vezes não faz o controle dos confundidores, né, na randomização. Então, é um ponto que tem que ser levado em consideração. E aí, o lado bom é que só teve um coorte que foi incluído, né? E talvez eles tenham colocado esse critério um pouco mais aberto, por já saberem de base que eles não encontrariam muitos estudos, né? E aí ser um pouco menos rigoroso nesse ponto do tempo talvez tenha sido uma boa ideia. E aí lá dos critérios de inclusão, a única coisa que talvez fuja um pouco do script do que a gente vem falando, né? Sempre é de limitar o idioma logo de cara, né? Que eles pegaram só artigo em inglês, se eu não me engano. Então acho que é algo que não tem nenhum problema, mas logo de cara a gente dá preferência para não fazer isso numa revisão. E assim, ó, a gente está lendo bastante revisão sistemática e bem atuais, e eu acho que está sendo uma tendência, né? Tudo bem, 99% da literatura científica é publicada em inglês, mas vai ter coisa ali que, né, esse 1% aí que vai fugir. Mas eu tô achando que é uma tendência ali. Quando eu comecei, não era, tipo, tinha artigo em polonês, a galera ia atrás de tradutor polonês, tal, para incluir na revisão. Agora, a gente lendo, assim, bastante revisão sistemática, publicada aí nos últimos 3 anos, parece que é uma tendência já limitar, né, direto para o inglês. Não sei se Dá vocês...
dá uma impressão que até meio que força, né, as pessoas a cada vez mais irem escrevendo em inglês, assim. Eu vejo, bom, agora para quem está começando, né, na pesquisa, assim, já pensar nisso, né? Até o Luiz, na última reunião, propôs de começar a escrever em inglês e tal, porque até facilitaria. Enfim, eu acho que é uma tendência que, por um lado, é bom, né? Porque eu fico pensando, ó, eu vim da área da acupuntura, né? Então, muito estudo que a gente deveria ler, está em chinês, está em mandarim chinês, está em mandarim. Então, assim, como que chega, né? Então, a gente pensar, né, as áreas da pesquisa, que é isso, né? O forte sempre vai ser Europa e Estados Unidos, e eles vão escrever e acabar indo para o inglês, mas talvez nem sempre, né? Dependendo do esporte, por exemplo, a gente que é do esporte, que gosta de coisa do esporte, pode variar. Então, mas voltando um pouco também para os critérios de inclusão, eu achei que eles foram bem duros, assim, perto das revisões que a gente tem lido. E aí eu fiquei, assim, assustada com o reflexo disso, o que sobra, né? Assim, quando você aperta ali, sobra pouco estudo e depois vamos falar do resultado, mas vai afunilando cada vez mais, né? Sobra nada, assim. Então, como realmente precisamos melhorar mesmo. E aí eu acho que não vai nem muito para os critérios dele. Eu acho que fica mais a reflexão da área, né, de esporte em si. A gente tem pouquíssima coisa quando a gente olha assim. Quando eu saí lá da graduação, eu comecei a falar assim, cara, não, esporte, velho, deve ter coisa pra caraca, assim, o que que nós vamos fazer de novo, né? Aí você olha, às vezes tem uma pergunta muito básica, muito primária que não foi respondida. Aí você fala assim, caraca, mas como que a gente está falando de prevenção e a gente não tem nem ali o básico, né, para dar esse próximo passo? Então, acho que no esporte em si a gente ainda precisa de muito estudo, em várias áreas diferentes, a gente tem visto, né? Então, aqui a gente quer falar de natação, que é o nosso esporte ali, nosso objeto, só que a gente não encontra muitos programas de prevenção na natação em si para vir falar, né? E assim, já adiantando para os resultados, nessa revisão tem um estudo sobre natação especificamente, né? Então você vê o quanto de evidência ainda a gente precisa para, né, ter uma robustez aí, para a gente conseguir começar a tomar as direções com um pouco mais de certeza, né? Que acho que a Ana até brinca comigo depois das reuniões, ela fala assim, pô, e o artigo, achei que ia ter novidade aí no final, tipo, a mesma conclusão de sempre, precisamos de mais evidência, né? Então, é uma coisa que tem acontecido bastante aqui nas nossas conclusões de artigo, né? Bom, então beleza, acho que a gente já falou ali dos critérios de inclusão, né? E até com o Picot, né? Que a Ana já falou ali, já deu os critérios dele, né? De população, tudo certo até aí, podemos seguir. Aí ele vai falar lá um pouquinho, então, de como ele fez o screening. Aí não foi uma coisa diferente, foi mais ou menos o padrão ali. Dois revisores, né, ali para título e resumo. Eles usaram o Confidence, que é uma plataforma bem boa, mas se eu não me engano ela é paga, né? A gente já comentou isso aqui. E a gente tem o Ryan, que é uma plataforma similar em open source, né? É Ryan, né? É o Luiz que usou, tem usado aí. E aí depois eles usaram também dois revisores para texto completo, e aí eles tinham uma reunião de consenso, caso tivesse alguma, né, divergência, e depois, se permanecesse a divergência, eles iam para um terceiro autor aí para bater o martelo se entraria ou não. Aí agora que eu quero ver aí o que vocês acharam quando ele vai para avaliação do risco de viés. Ele fala, né, que ele usou a ferramenta REAIM, né, que é Reach, Efficacy, Adoption, Implementation e Maintenance. A gente já falou também, né, isso eu tô achando bastante legal, que vários artigos aí meio que sem saber, não sei quem escolhe os artigos aqui não sou eu, né, são outros dois membros aí do nosso inner group do Cycle, e vem batendo muito com, né, a base que a gente trouxe lá das reuniões do livro 1, né, Sports Injury Research, que a gente está divulgando as reuniões lá no YouTube. Então, assim, vem somando. Então, se você vem fazendo os estudos, assim, das reuniões, a gente está somando bastante. Então, eu queria saber o que vocês acharam, se vocês já tinham visto. Primeiro, quero saber a opinião de vocês.
Vai, Luiz, meu brother. Ninguém vai, eu vou então. Eu acho que assim, é algo diferente que eu nunca tinha visto, né? Mas ele fala que já teve um estudo prévio que utilizou o REAIM com esse fim de avaliar a qualidade do estudo. Não é algo muito usual, e eu acho que, acho não tenho quase, não vou falar que eu tenho 100% de certeza, mas 99,999% de certeza que essa ferramenta ela não foi desenvolvida primariamente para isso, né? Para avaliar a qualidade do estudo em si. Ela é uma ferramenta que é muito utilizada para você avaliar o processo de implementação das intervenções. Inclusive, tem uma matriz do REAIM que foi adaptada para o esporte, que a Caroline Finch ela fez essa adaptação, né, para o meio esportivo, mas, em geral, para os estudos de implementação, a gente usa na avaliação do processo de implementação ali, e não tanto para avaliar a qualidade, né? E eu até fiquei curioso para ver como que eles fizeram isso, que ele fala ali que a pontuação vai de 0 a 12, né? E eu queria depois olhar com calma a ferramenta, eu não consegui olhar, como que eles fazem a pontuação e quais são os critérios pontuados ali. E, na verdade, assim, risco de viés dentro do ensaio clínico, muito provavelmente eles vão deixar de avaliar muitos dos fatores que são avaliados, por exemplo, na escala Pedro, né? Que é uma escala que a gente utiliza muito na fisioterapia. Se eles usam os domínios do REAIM ali, sei lá, a cegamento, esse tipo de coisa, tipo cegamento, aleatorização, não são coisas que a gente vê diretamente no REAIM, né? Então, eu não sei muito bem como foi feita essa avaliação. Foi algo que assim, sei lá, vamos fazer uma avaliação aqui da qualidade do estudo, mas pegamos uma ferramenta X aqui, que talvez se aproxime dos estudos de prevenção, mas não é para esse fim, né, especificamente. Não sei, acho que não, com certeza você tem esse ponto aí, mas eu achei bem interessante os resultados que eles trouxeram pensando em programa de prevenção, né? Tipo, então avaliar também, né, essa coisa de adoção e, na verdade, se reportaram ou não, né? Então, avalia isso, né? Deixa eu olhar aqui. Tinha os resultados aqui. Enfim, eu estou olhando no celular, tá minúsculo, devia ter me organizado. Mas, enfim, eles colocam, né, tipo, tantos estudos falam sobre adoção, tantos sobre, tipo, manutenção do programa depois. Eu achei isso bem interessante, porque também, né, algo que a gente espera quando está pensando em programa de prevenção, assim. Então, Mas veja, aí eu tenho um ponto. O que eu fiquei pensando foi, ensaios controlados randomizados, né? Eles, puramente, eles não têm o objetivo de ver implementação. Então, geralmente são desfechos secundários. E se eles vêm em um ambiente 100% controlado, isso não, você não está vendo a implementação, né? Agora, estudos híbridos, sim, né? Aí tem híbrido tipo 1, 2 e 3. A diferença é que alguns deles vão ver mais para desfechos clínicos e os outros vão ver um pouco mais de implementação. Então, é uma balança, né? Então, o 3 é o que vê mais implementação em si. Então, assim, se ele talvez tivesse colocado o critério, né, de implementação, talvez para mim fizesse mais sentido, né? Falar, foram estudos que viram de fato a implementação, então ele teria esse desfecho, né? Mas muitos ensaios clínicos puros não olham para esses desfechos. Hoje, o que está começando a ter, assim, geralmente é aderência, né? Isso já tem mais, que a gente viu a importância disso, então hoje os ensaios clínicos têm reportado um pouco mais disso. Mas os outros desfechos, ainda assim, você não vê muito sendo reportado. Às vezes o cara até mediu, mas às vezes no paper principal ele não reporta, porque é muito dado e a gente tem uma limitação ali de palavras, né? Por exemplo, o Running Tree, a gente vai ver esses desfechos. Só que assim, a gente é um ensaio clínico pragmático híbrido do tipo 1, né? Então, os desfechos principais são lesões, taxa de lesão, e os secundários são de implementação, né? Então, o que a gente vai fazer é dividir, assim, uma porrada de paper. Não porque a gente quer publicar mais, não, é porque, assim, se a gente colocar um monte de dado, o clínico não vai conseguir interpretar. E a nossa ideia é simplificar ao máximo para que, quando a pessoa leia lá, ela fala, opa, compreendi essa informação. Essa informação serve ou não para mim. Então, a gente vai dividir em um de efetividade, um de custo-efetividade, porque assim, quando você pega um ensaio clínico de duração de 1 ano, com medidas quinzenais. Então, você imagina o tanto de dado que tem.
E aí, um outro vai ser a descrição de custo, parecido com aquilo que o Luiz fez, né? Lá na Holanda, de descrever os custos, mas ele fez com Trail e num país desenvolvido, né? Que a gente vai fazer, tentar fazer uma coisa similar, é o plano, né? O plano sempre vai mudando para mais ou para menos, e para a gente ver a mudança, o programa era baseado em mudança de comportamento, se ele foi efetivo ou não desse ponto de vista de mudança de comportamento. Inclusive, a gente chamou Luiz Augusto para entrar na escrita desse projeto, nas mudanças do comportamento. Então, assim, se fosse talvez, né, estudos pragmáticos híbridos, eu acho que faria mais sentido o REAM, mas eu nunca tinha visto também ele sendo utilizado com esse fim. Aí eu fiquei curiosa, né? Aí ele referencia lá o cara e fala assim, o cara já usou isso aqui. Aí eu fui no cara. Só que o cara, ele não fala o que que ele fez, né? Aí ele referencia quem? Um outro cara. Aí nesse outro cara, eu fui. O paper real é da Caroline Finch, né? A gente já falou que ela fez uma adaptação e tal. E aí, o original, ele tem 31 itens. Então, veja, os caras pegaram, fizeram uma adaptação, eu não consegui acessar o material suplementar desse artigo e nem do outro que ele referencia. Então, assim, eu não sei muito bem quais são os itens. Tudo bem, talvez com mais tempo a gente consiga ir atrás disso, mas assim, para a reunião eu não consegui. Então, assim, o que eu achei aqui, então, fizeram esse estudo de fato para ver o REAM para avaliar, né? REAM Model Dimension Items Checklist. E aí ele tem 31 itens que abrange as 5 dimensões, né? Alcance, e aí para o alcance ele tem 4 itens, para eficácia ele tem 5 itens, para adoção 8 itens, implementação 5 itens e manutenção 9 itens. Mas eu não sei quais são os itens, né? Ou como avaliar ali. E aí ele fala que são de sim ou não, né? Então, assim, usou, sim, não, inadequado ou não aplicável. Então, são essas 4 categorias para cada item. Mas eu não sei como ele faz o score, se é só somar, né? Então, quanto maior, mais sim, melhor, né? Acho que ele atendeu o critério, pensando numa analogia ali com a Pedro, mas não sei muito bem. Não sei se alguém aí conseguiu ir atrás ou ter acesso a esses materiais. O que eu consegui trazer, assim, né, a mais sobre essa ferramenta foi isso, esses de 31 itens em si. Ana, não fica chateada comigo, não, pô. Não, mas assim, eu acho que é algo legal por ser diferente, entendeu? Mas acho que ele poderia ter feito como uma coisa complementar. Porque já tem as ferramentas que são mais utilizadas para avaliar risco de viés. Por mais que ele tenha colocado ali a avaliação da qualidade, né? E a qualidade, às vezes, tem alguns critérios que você julga para avaliar a qualidade que não falam especificamente do risco de viés. Eu acho que ele poderia ter feito como algo a mais. Porque, por exemplo, ele fala que nenhum estudo avaliou a manutenção, né, ou sustentabilidade da intervenção. Mas, tipo, isso a gente vê o quanto que a intervenção se sustentou depois, às vezes, que você terminou o estudo. Se você está avaliando o estudo em si, meio que não sei, não fez muito sentido para mim, né? Seria meio que óbvio que ninguém iria falar da sustentabilidade dentro do ensaio clínico. Talvez se tivesse algum estudo mais voltado para a implementação, aí eles reportariam isso. Eu acho que eu e o Luiz, a gente quebra um pouquinho as expectativas. A Ana vem muito feliz e a gente fala, Sim. a gente é ruim, não. A gente Não, mas tá certo. Porque a primeira impressão quando a gente lê é tipo, nossa, que legal, olha só, avaliaram isso, que realmente é importante, mas né, daí quando você começa a ver, tá, talvez. eu iria por esse caminho do Luiz também. Talvez utilizasse a Pedro e o Rien também. E aí talvez mostrasse algumas coisas ali, né? Eu também faltou, eu acho que um report melhor de alguns dados, né? Pra gente visualizar melhor as coisas. Foi para material suplementar, mas eu não tive acesso. Então, assim, fiquei ali meio. Queria saber, destrinchar um pouco mais, né? Principalmente essa questão do Rien, né? Então, bom, passamos aí os métodos, certo? Tem mais alguma coisa? Não sei se eu pulei alguma coisa aqui. Tá, extração de dados, né? Foram 2 autores também. Eles extraíram o desenho de estudo, qualidade do estudo, população, sexo, idade, nível competitivo. Detalharam a intervenção ali.
Tem uma ferramenta, não sei se a gente já falou aqui, o Tiger, né? Que é para intervenção, não sei se a gente já chegou a falar aqui. A Thier, acho que no mestrado dela, ela publicou vários editoriais, né, com as revistas endossando e sugerindo que fosse usado o Tiger para descrição das intervenções. Então, para você ver de fato o que foi feito ou não em cada intervenção. Porque às vezes a gente vê lá, fez isso aqui, mas tá, como fez, qual a intensidade, qual é o peso, quantas vezes por semana, né? Então, para reportar melhor, então a checklist que foi bastante recomendada ali em 2015, bastante. Não vejo galera aderindo tanto na área do esporte, talvez em outras áreas isso já seja mais comum. E acho que eles estavam traduzindo agora para o português o Tiger, parece, o grupo da TIE, né? O que mais? O tamanho dos grupos, temporada, número de lesões por grupo e, né, os resultados em si, se foram taxa de risco ou exposição do atleta. E aí reportaram odds ratio e intervalo de confiança quando possível, e senão eles calcularam isso, né? Deixa eu ver, método. Acho que é isso de método, né, galera? Se eu esquecer alguma coisa aí, alguém, por favor, nos ajude. Bom, então, vamos para o fluxograma. Aqui, vou trazer só para visualizar. Então, aqui, né, identificaram aqui 2017 estudos, remover as duplicatas, né? O próprio software faz isso, eles usaram Confidence, então isso já agiliza um pouquinho do processo, né, para o pesquisador. Quando não, a gente usa o EndNote, aí você tem que fazer isso meio que manual, dá um trabalhinho, né? E aí depois que foram removidas, né, ficaram 1956, e aí depois fizeram o screening, né? E aí aqui ficou 1933, que foram excluídos, né, baseados nos critérios dele ali, determinando por título e resumo. Depois foram incluídos 23 ali para leitura de texto completo. Aqui ele reporta as razões pelas quais, acho que na revisão sistemática passada ele não reportava as razões, né, pelas quais tinha sido excluído o artigo, então a gente não sabe muito bem por quê. Agora nessa daqui eles reportaram, tal, isso é bem bacana. E aí sobraram 7 estudos, isso que a Ana falou que vai afunilando cada vez mais a revisão sistemática, mas é a tendência dela mesmo para a gente pegar ali de fato o que a gente quer e que responde a nossa pergunta de pesquisa. Então, bora para os resultados. O que vocês acharam? Você acha que respondeu? Que você conseguiu chegar em alguma conclusão lá nesse paper? E se chegou a alguma conclusão, qual que é ela? Conclusão, precisa de mais estudos. Não, acho que assim, um ponto interessante é que, para quem trabalha com modalidade overhead, de arremesso, quando você fala de prevenção, muitas vezes você acaba tendo que recorrer. Eu sempre falo isso. Ah, sei lá, eu trabalho com tênis. Beleza, vamos pensar em prevenção nos tenistas. Você vai para a literatura, você encontra pouquíssima coisa e coisas com uma qualidade muito baixa. Para natação, a gente viu um estudo também aqui, né? E aí a gente acaba tendo que partir para as evidências que são um pouco mais abrangentes, que falam de atletas arremessadores como um todo. E aí você vai ter que se basear naquilo muitas vezes, né? E não nos estudos da sua modalidade em específico. Espero que um dia a gente possa caminhar para isso, mas hoje a gente coloca todo mundo no mesmo pacote. A gente sabe que a demanda, às vezes, de um atleta, sei lá, de beisebol, não é a mesma de um tenista, né? Ou de um cara que joga handball, por exemplo, que a gente teve os dois estudos ali. Então, aos pouquinhos, a gente vai ter que colocar cada modalidade na sua caixinha e pesquisar esses atletas em específico. Mas hoje já acaba que a gente tem que colocar todo mundo no mesmo grupo grande ali de atletas overhead. Acho que a gente teve 7 estudos, que já não é um número tão grande, né? E dos 7, eu acho que 4 ou 5 que não tiveram, mostraram que as intervenções não tinham efeito, né? Tinha 5 que reportaram, ele separou pela maneira de reportar o desfecho, né? Pela razão de chance ou pelo hazard ratio lá. E aí a gente tinha dos 5 de odds ratio, 3 acho que tiveram efeito, não, 2 tiveram efeito. E depois do HR, né, do hazard ratio, um só dos 2 tiveram efeito.
Coincidentemente, os dois primeiros do Odds Ratio foram com handball, né? Então, se a gente for falar de programa eficaz, o que a gente tem baseado nessa revisão é do handball. E depois tem um do beisebol também que tem um resultado meio controverso ali que a gente pode comentar depois. Bom, só para resumir, depois a gente entrar aí nesse. Bora lá, Hugo. Vou falar. Opa, boa noite, consegue me ouvir? Pô, então, o que me chamou a atenção, não sei nem se é esse ponto o momento para ser falado, mas a inclusão de um paradesporto, dentre outros esportes. Então, assim, eu não sei se na visão de vocês, porque assim, se delimita tanto o critério de idade, sexo, poxa, só o fato de ser um paradesporto, eu acredito que já deveria ser uma outra situação. E eu não sei se isso já inviabilizaria um estudo como esse. Porque assim, eu tenho vivência tanto no para quanto no esporte convencional, né? E tem é muito diferente. Então, assim, fica difícil sistematizar uma coisa assim. E o outro ponto, não tão relevante quanto esse, mas é o padrão de estudo de prevenção ter uma idade baixa, né? Aí eu não sei se na visão de vocês como muito dos critérios de inclusão é o fato de lesão prévia, às vezes, ou se não é possível mesmo fazer idade avançada porque os atletas de ponta, eles não têm essa idade avançada, ou por essa característica mesmo de sempre ter um histórico de lesão e, se não me engano, a parte de prevenção sempre botam isso como um critério de exclusão, né? Determinada lesão mais severa ou há 3 meses. Então, esse público mais velho tende a ter. Mas voltando ao primeiro tópico que eu achei fundamental foi isso, de um paradesporto. Que particularmente, eu não entendi muito bem, não. Eu acho que, tipo, primeiro, eu achei legal ter um estudo com paradesporto, né? Com basquete de cadeira de rodas. Mas realmente foge, eu acho que foge um pouquinho, porque eu acho que é um outro mundo e a gente precisa desenvolver muito estudo com paradesporto também. Mas aí eu fico com a seguinte reflexão. Para os esportes em geral, se a gente for falar overhead como um todo, já é difícil, o paradesporto deve estar ainda mais atrás, né? A gente deve ter um número muito pequeno de estudos, mesmo que a gente fale não especificamente aqui do efeito de alguma intervenção preventiva, mas se a gente for falar até da parte epidemiológica, que é a mais comum, que a gente tem mais estudos, muito provavelmente a gente vai ter um número menor de estudos, né? Então acho que algo é legal de você levantar, a gente tem que tentar investir um pouco mais na pesquisa nas modalidades paralímpicas, né? E outra coisa, assim, o basquete paralímpico, como o basquete já é meio que não é unanimidade entre todo mundo que ele é um esporte overhead, né? O pessoal critica um pouquinho mesmo o basquete como sendo overhead. E aí o basquetebol adaptado, eu acho que cairia no mesmo problema, né? Não sei se é muito bem uma modalidade overhead. Se você considerar que overhead é qualquer movimento acima da linha da cabeça, beleza. Mas se tiver que ter uma demanda rotacional sobre o ombro, que é um outro fator que o pessoal fala, aí o basquete não entraria, né? Eu já vi muita discussão sobre isso, inclusive em congresso. Boa. Fechou, Hugo? Tem algum ponto adicional sobre essa questão? Não, concluiu qualquer coisa eu falo em off, mas é só para levantar, porque eu não sei nem se, por exemplo, a revisão por pares passou, né? Se naturalmente é permitido agora incluir paradesporto e desporto. Porque se for permitido, aí abre um leque bem amplo e heterogêneo demais, porque só o paradesporto por si só já é uma heterogeneidade absurda, tem classificação funcional, enfim, mas chama atenção esse aspecto. Eu acho que assim, ó, olhando para os critérios dele, ele não estava muito preocupado com isso. Então, para o cara ele incluiu, passou lá nos critérios dele. Mas eu acho que para a interpretação nossa, né, se sim, tivesse a efetividade nesse programa e a gente fosse transpor para os nossos atletas que não são, né, paralímpicos, assim, aí eu acho que a gente teria que ter bastante cuidado, que a gente estaria extrapolando muito dado, né? Mas eu acho que para a revisão em si, ele não estava preocupado com isso, né, vendo a revisão. Mas eu acho que, de fato, a gente, para transpor isso, a gente tem que
entender essas diferenças que tem, né, entre um esporte e outro e as especificidades dessa modalidade em si, né? E acho que também vou É, muito do Luiz, de se a gente está um pouco mal, né, quanto à quantidade de evidência produzida em esportes não, né, paralímpicos, assim, por exemplo, nessa modalidade a gente está muito mais atrás. Eu acho que nos últimos anos deu uma crescida um pouco maior, eu acho que interesse, né, para ir para a área em si, talvez mais clínico, mas pesquisa ainda a gente tá galgando bastante ainda nessa área. eu acho que assim, não tem muito uma diretriz, né? Se você pode juntar ou se você não vai juntar. Uma vez que você determinou seus critérios de inclusão, aí seria errado ele não colocar se o artigo, mesmo sendo de esporte paralímpico, se ele não colocasse na revisão dele, né? Mas de fato, assim, o revisor pode virar para ele e falar: olha, cara, mas você não acha que você comparar, às vezes, o beisebol ou os esportes overhead com o esporte paralímpico fica um pouco heterogêneo? Falar, beleza, fica heterogêneo, aí você vai ter que tocar nesse ponto na discussão, talvez, né? E alertar quem está lendo ali que talvez os resultados que foram encontrados para o atleta de basquetebol de cadeira de rodas ele não se reproduza para uma população de basquetebol não adaptado, né? Do basquetebol comum. Boa, acho que entrando no outro ponto, né, que você falou, Hugo, né, de as amostras, né, são muito jovens, né, a população um pouco mais velha ali não tem, a gente não tem muito estudo. Eu acho que isso é bem determinado, né, pelos pesquisadores, então quem que a gente vai incluir no nosso estudo. Eu acho que se a gente for pensar em alto rendimento, de fato, a média de idade vai ser mais jovem, né? Porque muitos têm que se aposentar ali, né? A aposentadoria de, por exemplo, dançarinos ou atletas de futebol é bem mais jovem, né? Atletas em geral é bem mais cedo. Então, se a gente for olhar para o alto rendimento, eu acho que, de fato, a nossa média vai ser menor, média de idade. Mas olhando para recreacional, dependendo da área, a gente vai ter uma média um pouquinho mais alta. Acho que aqui na corrida, a nossa média é 40 e poucos anos, né? Já é uma média um pouquinho maior do que a gente vê. Mas acho que no geral é mais o que os pesquisadores. Eu acho que tem dois pontos. O nosso critério de inclusão. Então, assim, geralmente aqui no grupo a gente não delimita a idade, então é 18 anos, né? Maior de idade, e pode ter 60, 70 anos lá se preencher os outros critérios. Mas eu acho que também pode ir de um outro ponto, mas aí vai depender da área, que a gente pode olhar para um outro prisma, que é do interesse dessa população, dependendo da intervenção ou da forma que você está entregando aquilo. Se a gente for olhar, por exemplo, para a área de dor lombar ou fibromialgia, geralmente essa população tem, né, uma idade um pouco maior. E se a gente for olhar aqui para a nossa população, né, que saudável, atleta, ela tem ali uns 40 anos, né? Então, eu acho que vai muito desses critérios. Se a gente for olhar a dor musculoesquelética, também é um pouquinho é maior essa idade, né? Então, acho que também a gente tem que ver o que a gente está interessado com o nosso paciente e qual que é onde ele se encaixa, né? Para a gente buscar essa evidência que a gente precisa, tá? Mas eu acho que vai muito desse lado. Às vezes é o interesse do paciente perante aquela pesquisa e às vezes é mesmo o interesse do pesquisador sobre a população específica, né? Algum ponto, alguma crítica, alguma opinião diferente? Então, bora, eu acho que tá para resumir, a gente tem que ir finalizando aqui, né, ir para os finalmente. Ele fala lá do score, então, do REAM, que então eram 12 itens e a média foi de 5,3, e aí ele fala alguns itens lá, mas a gente não sabe muito bem o que foi, né, cada um. Eles falam que teve 1.056 atletas, né, 258 lesões, e que a maior parte deles, né, 47% era de sexo feminino. E aí, 3 estudos foram no handball, 2 no beisebol, um na natação e um outro foi, né, com cadeirantes, né, no basquete. E aí foram 6 ensaios clínicos e um estudo de corte. E acho que a gente pode entrar naquela parte que acho que o Luiz ia mencionar, né, se quiser entrar aí, não sei qual era o ponto que você queria trazer.
eu nem lembro especificamente qual que era o ponto que eu ia comentar. Mas acho que talvez do handball, né? Os estudos que a gente encontrou ali, talvez o melhor, que até que ele fala que é o melhor, né? Que é o maior, que esse acho que é um dos dois do handball, acho que é o primeiro. Se eu não me engano, o primeiro autor é Anderson, né? Que ele testou um programa de prevenção para atletas de elite de handball. E é legal porque era um programa multimodal ali, né? Que incluía os exercícios para ganho de mobilidade de rotação medial de ombro, para fortalecimento de rotadores, mas tinham também exercícios de mobilidade para cervical e para torácica. E aí ele encontrou que, de fato, esse programa, quando comparado ao grupo que não fez o programa, né? Teve uma chance menor de se machucar ali, a redução média da chance foi de 28%, né? O R foi de 72%, o intervalo de confiança foi de 0,52 a 0,98. Então vejam que tem o efeito ali de quase 30% de redução média do risco, né? Mas se a gente pegar o intervalo de confiança, tá quase tocando no 1 ali. Mas acho que até o momento é o melhor estudo que a gente tem. Agora eu acho que eu lembrei o que eu ia comentar aqui, que era o último estudo do. E aí a gente parte para os estudos que reportaram em HR, né? O hazard ratio ali. Que ele comenta nesse estudo dos pitchers que teve o efeito, né? Que aquela intervenção de autoalongamento para a cápsula posterior do ombro reduzia o risco de lesão, e a redução média foi de 64% do risco, com essa variação de 0,3 a 0,95, então quase tocando no 1, mas não chega a tocar. Só que ele fala que esse mesmo estudo mostrou um resultado não significativo para o grupo que realizou o autoalongamento junto com exercícios de fortalecimento. Então, assim, o que parece aqui? Que eu tinha provavelmente ele tinha mais de 2 grupos nesse estudo. Eu não olhei depois a gente pode confirmar. Um grupo fez só autoalongamento, um grupo fez autoalongamento com exercício de fortalecimento, e aí eu teria que ter um grupo que não faz nada, né? Porque se você está comparando aqui esses dois grupos, o grupo que faz o alongamento com fortalecimento e o grupo que faz só o alongamento, e você compara os dois e vê que de fato tem o efeito de diferença entre os dois, depois ele não faz sentido ele falar que o resultado não foi significativo para a intervenção combinada, né? Não sei se ficou confuso o que eu comentei aqui. E eu fiquei meio intrigado com isso, porque, pô, será que eu fazer fortalecimento então anula o efeito do autoalongamento? Mas é mais provável que esse seja um estudo pequeno. Aí a gente vai precisar de um estudo um pouco melhor, maior, para a gente chegar a uma conclusão sobre isso. Mas eu aposto um dinheiro aí que tem mais um grupo nesse estudo, não só 2. Tô checando aqui, mas parece que tem 3 grupos mesmo, né? Pelo que reporta ali na tabela. Aí um grupo é com 14, o outro com 32 e o outro com 46. Então, é um estudo pequeno, né? Se a gente for pensar em 3 grupos e pensando em prevenção. Lembrando que geralmente os estudos de prevenção ele precisa de uma amostra maior do que só para o tratamento, né? Então, a gente ele tem de fato uma amostra pequena. E de fato, o primeiro, né, estudo é o que tem maior, que tem 270 num grupo e 264 no outro, né? Então, é um estudo mais robusto. Os outros ali tem 14, 12, 34 e 38. Um outro tem um pouquinho maior, tem 110 a 109. Então, a gente, de fato, ali tem um estudo bem pequeno. Os E estudos só para não ficar confuso, então, esse estudo, desculpa, Pamela, esse último estudo dos pitchers tinha 3 grupos. Então, um grupo fez só o autoalongamento, um outro grupo fez autoalongamento com fortalecimento, e um terceiro grupo provavelmente era como se fosse o controle. E aí as comparações que ele fez aqui foi do autoalongamento com o controle e do autoalongamento mais o fortalecimento com o controle, né? E aí ele encontrou um efeito quando ele comparou o grupo que fez só o autoalongamento, mas quando fez autoalongamento e fortalecimento, parece que não teve efeito comparado com o controle. E o que nós concluímos com isso, Ana? Por favor. Precisamos de mais estudos, estudos de qualidade. E ele traz também na discussão, mais uma vez, aquela história, né, da definição de lesão. Então, sempre batendo nessa tecla, né, de quem está produzindo aí pesquisa, para a gente se atentar
se já existe, né, algum consenso ali e os grupos começarem a usar, né? Porque aquilo que a gente já falou também em outras reuniões, né? De tem, mas não usa às vezes, enfim. Ou, é, E uma coisa que eu queria. Não queria nada. Vou Eu, formular eu, melhor aqui. eu vou chamar atenção para um outro ponto da discussão que ele fala, que grande parte dos estudos foram incluídos por conta do desfecho em si. Então, tem muito estudo que testa efeito de programa de prevenção para atleta arremessador, mas o desfecho que eles colocam não é a prevenção de lesões em si, mas é melhora da amplitude de movimento, é aumento da força muscular de rotador, às vezes é desempenho de arremesso, velocidade da bola, né? E aí acaba ficando um pouco fora se você pensar que você está aplicando aquela intervenção para de fato prevenir lesão, aquelas evidências não suportam muito o que você está fazendo clinicamente, né? É claro que assim, você usar como argumento, muitas vezes um programa, olha para o atleta, nossa, esse programa aqui vai aumentar o seu saque no tênis em 30% a velocidade. Pode ser que facilite a aderência, né? Mas se o seu objetivo é prevenir lesão em si, de fato você não tem evidência para corroborar aquilo que você está propondo. Era isso que eu estava tentando formular. Porque eu fiquei pensando. Parece um pouco a confusão quando se fala em dor, né? De mecanismo de lesão, e se de fato, né? Uma coisa é você falar que reduz tal, trabalha, atua, né? Essa intervenção atua aqui neste mecanismo, tá? Mas e quando vai para a clínica, né? Mas reduziu, foi clinicamente importante ali e tal. Então, meio que essa confusão do mecanismo com, de fato, se o desfecho dor diminuiu, né? Eu acho que a gente Isso tem é, muito disso, né, Desculpa, Luiz. Acho que a gente tem muito disso hoje na pesquisa, que a gente quer o quê para o nosso paciente? Que ele melhore função, capacidade, né, qualidade de vida, desfechos que importem para ele, reduzir dor, diminuir o risco de lesão dele, né? E muitas vezes isso é invertido, então isso às vezes fica como um desfecho secundário em alguns estudos, e a mobilidade, a velocidade do arremesso, coisas desse tipo, às vezes são vistas como desfechos primários, né, para os estudos. No final, o que a gente quer é que o nosso paciente melhore, né? Que ele diminua a dor dele, que ele se lesione mesmo, e a gente tem que olhar para o de fato que é importante, né? Lógico, quando a gente está falando ali de ensaios clínicos, os outros estudos têm a importância deles, né? A gente entender e dar embasamento para isso. Mas nos ensaios clínicos, isso que a gente tem que olhar como desfecho primário. E às vezes, não por maldade, mas que a gente vê que às vezes o cara falou que ia ver isso, e aí a amplitude de movimento, lá, a velocidade dele dá um significante, ele bota isso, né, para vender o peixe dele, mas de fato não foi para isso que ele mediu, não foi esse o objetivo primário dele. Isso também a gente vê às vezes aí. É raro, mas acontece bastante nos estudos. Mas eu acho que assim, talvez para concluir, né, a gente tem ali alguma coisa no handball, né, com uma amostra um pouquinho mais legal, né, falando ali de exercícios, né, de flexibilidade, fortalecimento, né, exercícios escapulares. Talvez se a gente quiser ler um pouquinho melhor para atender essa população, talvez a gente possa ler esse artigo. Deixa eu ver de quando ele não tem aqui de quando ele foi publicado, mas talvez 2017. Então não é uma evidência assim tão longínqua, mas sempre lembrando que o que o Luiz falou, talvez a gente não, ele vai extrapolar um pouco talvez esse resultado, né, para a população dele, que é uma população diferente, que é de tenista, né? Mas talvez seja a melhor evidência que a gente tenha para isso, né? Então, acho que fica aí também um call para a galera estudar um pouco mais, né, sobre ombro. Quem estuda ombro aí, eu tenho interesse sobre ombro, é uma área que a gente precisa. A natação a gente viu que é uma área que a gente precisa bastante, até estudos de fatores de risco, né, de fato. Na reunião passada a gente viu que a gente tá meio nadando ali, não sabendo muito bem para onde vai, para onde olhar. A gente precisa de estudos de corte e estudos em ensaios controlados randomizados, principalmente na população de natação, que é a população que a gente tem visto aqui como objeto de investigação, de aprendizado. e só uma coisa que a Ana comentou, né?
Eu sempre falo isso, mas uma coisa é você mostrar o fator de risco. Tipo, determinado fator, por exemplo, restrição de amplitude de movimento aumenta o risco de lesão. Outra coisa é você mostrar que se você fizer o alongamento, melhora a amplitude de movimento. E uma terceira coisa é mostrar que fazer o alongamento previne lesão, entendeu? E às vezes a galera cria ponte onde não tem. Então a gente só tem que tomar cuidado às vezes com isso. Total, perfeito. Ou então, Acho que no dúvidas? chat, acho que a Thaís mandou uma pergunta no chat aqui. Uhum. Deixa eu dar uma olhada. Esse é um ponto legal que a gente não comentou da discussão também. Ó, é Verdade. falado que as evidências mais fortes falam sobre exercícios realizados abaixo de 90 graus, só que não condiz com a realidade dos atletas. Pensando que o movimento que eles fazem é acima da cabeça, vocês saberiam dizer o porquê de ter poucos programas de prevenção com exercício acima de 90 graus? E se não teria uma maior efetividade se fosse feito na altura do movimento? Essa é uma boa hipótese, Thaís. Assim, eu não sei dizer o porquê, né? Talvez faltou um pouquinho de racional teórico na hora de desenvolver o programa preventivo, né? Mas de fato é algo que ele discute e que é interessante de ser discutido mesmo. Porque se a maior demanda dos atletas overhead é acima da cabeça, a gente teria que propor as intervenções dentro do programa preventivo para endereçar essa especificidade, né? E aí ele fala que na grande maioria dos programas as intervenções são abaixo dos 90 graus. Então é algo que talvez deveria ser mudado e daria para testar a hipótese aí. Será que se você colocar os exercícios acima da cabeça dentro de um programa e comparar com exercícios que não tem exercícios acima da cabeça, será que o efeito é diferente? Que vai existir o efeito ou que o efeito é superior? Não, hoje eu acho que a gente não sabe isso ainda, mas é uma boa pergunta. Boa, boa, Thaís. Bom ponto, tinha esquecido mesmo, era um ponto bastante interessante da discussão. Acho que o Luiz sempre faz essa brincadeira, né, o chefe. Bom, se para correr o risco da lesão na corrida é correr, então para de correr. Você nunca vai se lesionar por causa da corrida, né? Então a gente pode linkar com isso. Então, se o movimento é acima de 90 graus, então não faça acima de 90 graus, você não vai se lesionar. De fato, mas a ideia, né, é aumentar a capacidade desse cara para nesse movimento, né, ele conseguir fazer isso e talvez, né, o objetivo final é diminuir o risco, diminuir as lesões dele, né? Bom ponto. Mais alguma coisa, galera? Podemos declarar encerrada, como que é, Luiz? É, Encerrada a reunião. fim de semana chegando. Brincadeira, amanhã tem muita coisa ainda. Tem muita ligação para fazer amanhã Muita ainda. ligação, não? Nem tava lembrando disso, menino. Bom, Alguma então, dúvida, pessoal? Perguntas? críticas, sugestões. Bom, então, declaramos encerradas, podemos ir para a aula de seminários.